Entrevista. Olha, o HPV, também conhecido como papiloma vírus humano, causa infecções na pele e mucosas. Existem mais de 200 tipos de HPV. Alguns estão associados a tumores malignos, incluindo câncer do colo do útero, pênis, boca e garganta. Vamos entender melhor esse assunto, né, e quais as formas de prevenção, com a ginecologista e obstetra, a doutora Paloma Mello, que já está com a gente aqui no estúdio da Cidade FM. Bom dia, doutora Paloma, seja bem-vinda e desde já muito obrigada, né, por ter vindo aqui ao nosso estúdio para tirar essas dúvidas. HPV, né, um vírus que é capaz de causar tantas coisas difíceis, né, na saúde dos homens e das mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre eles. São 200 tipos, a gente está suscetível a todos eles, qual é o mais comum? Bom dia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e poder estar trazendo esse tema tão importante para todas nós, principalmente nós mulheres, né, que muitas vezes somos negligenciadas. Então, o HPV, ele é um vírus. Existem vários tipos de HPV e nós classificamos ele em vírus de alto grau e de baixo grau. Os vírus de baixo grau são aqueles que causam as verrugas, né, as famosas verrugas, tanto genitais como sem ser na parte genital. E os HPVs de alto grau são justamente os que são responsáveis pelo câncer do colo uterino, que é o câncer, né, que mais mata mulheres, principalmente na região do Nordeste, aqui no Brasil. Doutora, mas 200 tipos, a gente pega HPV como? Então, ele é um vírus que ele é sexualmente transmitido, tá? Através da relação sexual. A única forma, então? Não é a única forma, mas é a mais prevalente. Para os HPVs de alto grau, né, que é o que causa o câncer do colo uterino, aí sim é necessário a relação sexual. Os de baixo grau podem ser contraídos como? Os de baixo grau podem ser contraídos através do contato direto com alguém que tenha o vírus, e se você tiver com o sistema imunológico baixo, tiver alguma lesão na pele, você pode sim também estar contraindo. No caso, contato direto, pele com pele, isso. Ok. Pele com pele. No caso, beijo, sexo oral, por exemplo, também pode pegar dessa forma? Sim, também. Os de baixo grau, né? Mas os de alto grau, ele precisa ter contato diretamente com a mucosa do colo uterino, entendeu? Então, para ter na relação sexual, pega através do contato de um pênis contaminado, do vírus, né? E aí ele vai ter que ter contato diretamente com a mucosa do colo uterino ou da vagina. Bom, a senhora falou sobre imunidade. Só aqueles que são de baixo grau, que você pega se tiver com a imunidade baixa, ou o de alto grau também depende da imunidade? Os dois vírus, eles dependem da imunidade do paciente, né? Da imunidade, realmente. Então, se eu tiver com a imunidade alta, eu posso ter contato e não pegar, não contrair. Exatamente. A maioria das pessoas tem o contato, porém, eles só vão adquirirem o vírus, né? Se tiverem com a imunidade baixa. E depois de quanto tempo do contato, né, ele começa a se manifestar no organismo? Uhum. E sempre aparecem as verrugas ou não? Não. É muito variável também. Vai depender também da imunidade do paciente. Se o paciente teve contato com o vírus naquele momento, ele está com a imunidade mais baixa, porém, depois ele tem uma recuperação dessa imunidade, recebeu a vacinação do HPV, que estimula também a imunidade. Então, é como se esse vírus ele pode ficar adormecido no seu corpo durante vários anos. E aí, depois de um tempo, o paciente adoeceu por algum motivo, tem uma queda da imunidade, esse vírus ele pode vir se manifestando como doença, tanto como verruga, como com lesões percussoras do câncer do colo uterino. Doutora, muitas vezes as pessoas ainda confundem, a gente falou até sobre isso recentemente, né, nos casos de cirurgias de vasectomia, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você tem os métodos anticonceptivos para evitar filho, mas é preciso usar preservativo para se defender das ISTs, né? Isso, exatamente. O fato de você usar o preservativo ou não usar o preservativo é o que realmente define
se você vai estar segura ou não para doenças que são sexualmente transmissíveis. Só para o pessoal poder entender melhor, nós sempre recomendamos que todas as relações elas sejam com preservativo, tá? Mesmo que o paciente tome anticoncepcional, que tenha DIU, que tenha Implanon, isso vai estar protegendo para ela não engravidar, para a mulher não engravidar. Mas não vai proteger contra as doenças que são sexualmente transmissíveis, que aí entra o HPV, sífilis, HIV e todas as outras. Esse é um ponto importante de colocar, né, Renata? Porque o HPV, ele vai causar alguma lesão na pele, mas se ele pode ficar no organismo da pessoa sem dar nenhuma aparição visível, você pode ter um parceiro ou uma parceira, imaginar não tem nada visível, não tem o vírus, mas na verdade tem. Tá ali no corpo da pessoa. Então, não dá para tirar só o que se pode ver a olho nu, né, doutora? Isso, exatamente. E assim, só para deixar claro que o HPV que causa as verrugas, que são visíveis, né, que é o que a gente vê que geralmente é o que assusta, geralmente esse HPV, ele não vai causar o câncer, entendeu? E o que causa a verruga é o de baixo grau, então ele geralmente não vai causar o câncer. Só que se você tem o HPV de baixo grau que causa a verruga, a gente precisa pesquisar o HPV de alto grau, porque geralmente doenças sexualmente transmissíveis andam uma de mão dada com a outra. Então você pode ter mais de um tipo de vírus, entendeu? Que o meio de contato desses vírus são os mesmos, né? Que é com relação sexual. Gente, tem uma pergunta aqui, né, de uma mulher que ela não quer ser identificada. Ela diz que é casada e está com HPV. Se a única forma realmente dela ter pego é por meio da relação sexual. Isso. É relação sexual. No ou caso dela ou do parceiro. Isso, só que assim, eu sempre explico bem para as minhas pacientes que ela pode ter pegado na primeira relação sexual, na segunda, na terceira, na quarta, entendeu? Não tem como a gente definir que ela pegou com o parceiro atual. Da mesma forma que o parceiro dela pode ter pegado na primeira, na segunda ou na terceira relação sexual. A gente não consegue definir justamente porque vai depender do sistema imunológico dos dois. Quando a imunidade dá uma queda e a doença se manifesta. Esse é um ponto importante, né? Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode definir que houve traição a partir disso. Ela pode ter contraído se teve um outro parceiro, e ainda que o marido tenha sido o único parceiro, se o marido já teve uma outra parceira antes do casamento, ele pode ter contraído, podia estar lá no organismo dele e ele acabou transmitindo para ela. Quer dizer, não necessariamente indica que houve traição aí nesse ponto, né? Porque isso pega muitas mulheres também, né, doutora? Aí vira um dilema. Mas aí está explicado, tá? Para ouvinte aqui que não quis se identificar. Aí a gente fala sobre vacina. Né, doutora? Porque a gente está falando sobre prevenção, uso do preservativo, enfim. Independente se você está num relacionamento estável, se não está, né, a gente não sabe o que aconteceu antes, né, desses relacionamentos. Enfim, não só para HPV, mas para qualquer IST. Mas aí tem as vacinas. E essas vacinas, elas terminam batendo em um tabu. Porque a gente sabe que existe uma vertente de pessoas que seriam contra essa vacina, porque na cabeça de algumas pessoas elas estariam estimulando uma vida sexual precoce. Mas a gente não pode pensar dessa forma, né? Porque em um momento isso vai chegar, né, doutora? Isso, exatamente. Hoje em dia, a vacina do HPV, ela é a grande virada de chave que nós temos para diminuir o índice de câncer de colo uterino, certo? Como eu já falei, é um dos cânceres que mais mata mulheres, principalmente aqui no Nordeste, né? Então, a vacina, idealmente, ela deve ser tomada tanto para mulheres como para homens, já meninas e meninos que não tenham tido contato ainda com o vírus, tá? Justamente para que o sistema imunológico, a imunidade dessas crianças, desses adolescentes, elas estejam já com defesas, caso entrem em contato, né, com esse vírus. Tem a exposição, né, futura. Isso, caso tenham contato e estejam expostas, né? Mas, assim, o ideal, realmente, no mundo ideal, é que todas as meninas e os meninos sejam vacinadas, né? E é uma grande conquista, porque é uma vacina que o SUS já está liberando, né? Tanto para as meninas como para os meninos.
E para aqueles pacientes que não estejam mais na faixa etária do SUS, né, que o SUS libera, também é uma vacina que pode ser tomada no particular. E diga-se de passagem, né, quando você leva uma criança para vacinar, você diz sempre que está protegendo contra uma doença. Quase nenhum pai sabe exatamente explicar qual é a doença em questão, apesar de que o profissional de saúde explica, mostra para você o frasco e tudo mais. Então, bom, se você não quer explicar a que doença, né, se refere, apesar de que a explicação... para não adoecer. Para não adoecer. Apesar de que a informação é super importante também. Mas, se não quiser, não precisa. Né? As meninas são 9 anos de idade, né? E os meninos 11 anos. Isso, para as meninas está liberado no SUS de 9 aos 14 anos. Tem alguns municípios que está estendendo até os 19 anos para as meninas. Inclusive, aqui em Caruaru, em junho, se eu não me engano, eles estavam com a campanha estendida até os 19 anos. E para os meninos é do... 11, né? Isso, de 11 até os 14 anos. Pois é. Uma outra questão, doutora, a criança tomou ali a vacina, né? A criança ou adolescente tomou a vacina. Qual é o efeito que ela produz? Quer dizer, eu posso ter contato com o vírus, eu já vou ter uma defesa, a minha defesa vai fazer o quê? Ela vai matar o vírus, ela vai, inutilizá-lo, ele vai estar ali, mas não vai provocar efeito. Qual é o efeito da vacina no corpo de quem tomou? A partir do momento que nós somos vacinados, né, com essa vacina, é como se quando você entrar em contato com o vírus, é como se o corpo já soubesse exatamente o escudo que deve ser utilizado, entendeu? O escudo que deve ser utilizado para que esse vírus não entre nas nossas células e não contamine o nosso sistema imunológico, mais ou menos. Então, a gente não vai eliminá-lo, mas a gente vai neutralizá-lo, é isso? Não, porque é como se a gente não fosse... é como se a vacina não deixasse o vírus entrar na nossa célula. Então, a gente não vai eliminar porque ele não vai entrar na nossa célula. Entendeu? Entendi. Doutora Paloma, a gente está conversando aqui sobre o vírus do HPV. E como é o diagnóstico? Então, o diagnóstico para saber se a paciente tem ou não, né? Já teve ou não contato com o vírus... O Ministério da Saúde liberou agora um exame que ele veio para revolucionar realmente a questão do HPV, que é um exame que nós chamamos de DNA HPV de alto grau. Ele é um exame parecido com a citologia, a coleta dele, né? Ele é parecido com o exame Papa Nicolau, coloca o espéculo e faz realmente uma coleta lá da região do colo do útero e ele consegue identificar se a paciente já teve contato com o vírus, certo? Se a paciente tem o vírus. Agora, lembrando que o fato de você ter o vírus do HPV não significa nem que você tenha a doença, nem que você tenha o câncer, certo? Mas, a partir do momento que você tem o vírus ali instalado, nós precisamos saber qual o tipo de vírus, se é um vírus de alto grau ou de baixo grau, e se já tem lesão instalada, certo? Então, o diagnóstico, basicamente, é por esse exame. DNA HPV de alto grau. Bom, mas aí vamos lá. Fez o exame, foi detectado um desses 200 tipos. O que faz a partir dali? Toma remédio? O que precisa fazer? Tem cura? Depende. Tem estudos que mostram que tem pacientes que conseguem eliminar o vírus dentro de 2 anos. Certo? Mas aí vai depender do sistema imunológico do paciente ter uma boa alimentação, dormir bem, tomar a vacina do HPV. Então, se alimentar bem é realmente um conjunto são um conjunto de fatores, certo? Bom, mas aí tem algum medicamento? Toma alguma coisa? Sim, a partir do momento que o paciente é diagnosticado, né, com o vírus do HPV, nós passamos para um exame seguinte, que é o exame chamado de colposcopia. É um exame que nós vemos o colo uterino, nós colocamos ácidos, certo, para poder identificar se ali naquele colo tem a presença de alguma lesão causada pelo vírus. Se a partir desse momento nós conseguimos identificar alguma lesão causada pelo vírus, aí nós partimos para outro exame, que é uma biópsia. Nós identificamos a lesão, tiramos um pedacinho ali daquela lesão e mandamos para o histopatológico, para saber se aquela lesão ela é considerada uma lesão, uma lesão de alto grau
ou de baixo grau. Se for considerada uma lesão de alto grau, também chamada de NIC 2, NIC 3, geralmente é assim que vem no resultado, que as pacientes, só para as pacientes entenderem melhor, aí nós vamos para o tratamento dessa lesão, certo? Que é com uma cirurgia. Então, só vai entrar com tratamento se de fato tiver lesão. Tratamento cirúrgico, né? Cirúrgico. Nesse caso, isso. Se não tiver lesão, toma algum medicamento, o que faz? Para todas as pacientes, a gente sempre vai recomendar a vacina de HPV. Porque mesmo o paciente já tendo tido contato com o vírus, a vacina consegue ser eficiente na neutralização desse vírus. É como se a vacina adormecesse o vírus no nosso corpo. Entendeu? E aí isso acaba impedindo que o vírus ele continue se replicando e vá no futuro gerar um câncer de colo do útero. Aí eu fico com a seguinte dúvida, Renata, doutora. Se a vacina é eficiente, até para quem já teve contato, e isso foi identificado, por que a vacina não é amplamente distribuída para toda a população feminina? Porque é caro. É uma vacina extremamente cara. Cada dose dessa vacina, ela custa em torno de R$1.000 a R$1.300 cada dose. O esquema no particular são três doses de vacina para a paciente realmente estar imunizada. Quando a gente fala de saúde pública, principalmente no Brasil, infelizmente a questão financeira ela é levada em consideração, sabe? Então, no SUS, o que é que se preconiza? Que essas vacinas sejam administradas nessas crianças, né? Nessas crianças e adolescentes, principalmente antes de terem a vida sexual, para quando começarem a ter a vida sexual, elas já estejam imunizadas. Entendeu? E aí não cheguem já com o vírus com as lesões percussoras do câncer de colo uterino. Mas é de se imaginar que agora com esse novo exame, né, que vai conseguir detectar mais rapidamente e vai aumentar a quantidade de mulheres que vão tomar a vacina, porque vai descobrir uma quantidade maior. Uhum. Então, assim, o SUS já deve se preparar, porque vai ter um gasto maior com vacina, né? Isso. Já que é o tratamento indicado. Só que, infelizmente, por mais que a gente tenha estudos que comprovem isso, que essas pacientes que têm o vírus precisam tomar a vacina também, o SUS não cobre. Aí tem que ser no particular. No particular. O SUS só vai cobrir para meninas de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos. Mas aí o que acontece? Se uma mulher está no Sistema Único de Saúde, é detectado, tem um exame agora para ser detectado, detectou, o médico que está lá no SUS, olha, o indicado para você é tomar a vacina, se você não tiver como pagar no particular, volta para casa? Se foi identificado um HPV de alto grau lá no exame, né, do DNA HPV, ela vai ser direcionada para o serviço de ginecologia para fazer a colposcopia, certo? Isso o SUS oferece. Ela vai fazer a colposcopia, foi identificada uma lesão, vai ser realizada uma biópsia. Isso também o SUS oferece. Mas aí tem que ter a lesão. Tem que ter a lesão. Se não tiver lesão, volta para casa. Volta para casa e continua sendo acompanhada anualmente. Mas sem vacina. Sem vacina. Pelo SUS é assim. Olha, a gente tem outra pergunta aqui, é da Regina Maria. Ela pergunta à doutora se compartilhar peças íntimas ou até mesmo toalha pode transmitir o HPV. Não. Não, né? Não. Uma outra pergunta aqui é da Carla e ela pergunta se o HPV pode ser transmitido de mãe para filho, para quem está grávida. Não, também não. Também não. Não. Essa questão das peças íntimas a gente já ouviu muito, né, Renata? Uhum. Tem quem diga que peça íntima você não empresta de jeito nenhum, nem que seja lavada, e se usou... Não, isso é questão de higiene, né? Não pode de jeito nenhum. Tem outras bactérias, outros que podem ser passados, só que o vírus do HPV ele precisa ter contato diretamente de mucosa para poder ser passado. Mas então é real mesmo, não dá nem para emprestar nem pegar emprestado. Não, ele não passa assim, não. Não, HPV não, mas eu digo, do ponto de vista ginecológico, não é indicado nem emprestar, nem pegar emprestado roupa íntima. Nem toalha, nem nada, né? Exatamente. Questão de higiene, para evitar infecções vaginais de repetição.
Doutora Paloma, para encerrar, né, caso seja detectado algum tipo de lesão, né, qual é o procedimento a partir daí, né, se tem uma suspeita de câncer, por exemplo? Uhum. Pronto. A partir do momento que foi identificado a lesão, né, que no caso a paciente já está fazendo a colposcopia, né, fez a colposcopia e identificou a lesão. Naquele mesmo momento, o ideal é que já seja feita a biópsia, mande para o histopatológico, e a partir do momento que essa biópsia quando a biópsia sai o resultado, vai estar lá identificando que já tem uma lesão percussora do câncer uterino, então que já tem o câncer, né, do colo uterino. Então, a partir daí, a paciente vai passar por um procedimento cirúrgico, que a gente chama de conização do colo uterino. A gente tira parte do colo com a margem livre para sair toda aquela lesão, e aí a paciente vai ficar sendo acompanhada de 6 em 6 meses durante 2 anos, para avaliar a evolução daquela cirurgia e daquela lesão. No começo da nossa conversa, a senhora disse que é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. Isso. Qual a razão disso, doutora? Eu acho que o principal, o que mais pega aí é que muitas pacientes não fazem o exame de citologia, né? Os exames preventivos. Infelizmente, principalmente mulheres que são mais velhas. Qual a periodicidade indicada? Anual? Todo ano tem que fazer. Anual, isso. E não tem essa de faixa etária, né? Todas as mulheres estão vulneráveis a isso. Isso. Depois do início da relação sexual, né? O ideal é que esse exame seja feito de forma anual. E a senhora disse um detalhe agora, porque muitas idosas, assim, de repente não têm mais a relação sexual e acha que não precisa mais fazer esses exames, e não é assim, né, doutora? Não é assim. A partir do momento que você já teve uma relação sexual desprotegida, né? Mesmo você tem 20 anos que eu não tenho relação sexual, mas você já pode ter contato com o vírus, inclusive já pode ter a lesão também. Eu queria só fazer um adendo que eu acho que eu não falei, é que esse novo exame agora, né, o DNA HPV, a partir do momento que a paciente faz e o exame dá negativo, ele não precisa mais ser feito de forma anual. Só precisa ser repetido depois de 5 anos. Ele nos dá uma tranquilidade de 5 anos. Sabe? A partir do momento que dá negativo. E ele está disponível no SUS? No SUS. Muito bem. Muito bem. Doutora Paloma Mello, ginecologista, conversou conosco aqui sobre HPV, o papiloma vírus humano. Doutora, muito obrigado pela conversa, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Até, gente. Obrigada. 9h, vem aí ela. Aline Souza. E o... Vai pedir o quê? Bom dia, obrigada pela companhia, um cheiro e até amanhã. Boa terça, gente. Até amanhã. Você acabou de